meu bem. Sempre estive em busca do amor, e em seu caminho é tão fácil conseguir. Basta sentir que a vida é como a flor, tudo que eu plantar eu vou colher, tudo que eu plantar eu vou colher. Com sua luz Deus me ampara, o seu amor vem me transformar. Agora sim eu entendi o som. Oi, Mônica, essa música, na verdade, ela é uma versão, né? O nome dela é Agora Sim. Ela é uma versão daquela música I Can See Clearly Now. E a gente fez essa paródia aí na turma de jovens, na Mocidade. A gente, inclusive, fez alguns vídeos, gravamos uns clipes com algumas músicas, e essa música é uma delas. Vocês acham lá no YouTube. Bora lá, gente. Então vamos fazer a nossa prece. Convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, possamos fazer uma conexão com a espiritualidade que já está presente. Vamos sentir as boas energias nos envolvendo, dos pés à cabeça, acalmando os nossos corações, nos deixando preparado para o estudo, para o trabalho da noite de hoje. Que possamos, sintonizados com a espiritualidade, dar as mãos aos nossos mentores individuais, agradecer estes companheiros que estão conosco desde longa data, nos acompanhando, nos protegendo, nos inspirando, nos auxiliando em nossas tarefas, nos nossos compromissos, desde antes da nossa encarnação. Vamos agradecer também a presença dos espíritos responsáveis pelo trabalho aqui no Espírita Soul, todos os seus mentores, equipe de espíritos que nos auxiliam através do aprendizado, nos conectam através desse Evangelho. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, guardiões, esses amigos que fazem o possível para que mantenhamos a nossa casa harmonizada. Nós utilizamos este ambiente como um local de refazimento, de aprendizado. E assim, junto com os mentores do nosso lar, com a permissão do Pai, vamos dando boas-vindas às equipes responsáveis pela higienização, pela proteção da nossa casa. Saudamos os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel. Abrimos as portas da nossa casa para que esses irmãos entrem, passem por todos os cômodos, realizando higienização, retirando formas pensamentos, miasmas, vibrações negativas.
deixando todos os ambientes limpos, passando com seus incensos, com suas ervas, todos os cômodos, deixando preparado para mais este Evangelho. Nos ligamos também a Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, que se encontram em frente à nossa casa. Pedimos a Ricardo que deixe um ou mais de seus cruzados guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz. Do lado de fora, um farol luminoso é visto, uma bandeira branca e hasteada. E a espiritualidade percebe que em nossos lares, neste momento, estamos realizando um Evangelho. Que eles possam se fazer presentes, trazendo os irmãos necessitados da palavra e dos aprendizados da noite. Nos ligamos também ao professor Eurípides Barçanufo, às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes. Nos conectamos com os apóstolos, os primeiros cristãos, os 500 da Galileia, aqueles que se dedicaram em levantar a bandeira do Cristo e a levá-la onde foi necessário. Nos ligamos a exemplos de reforma moral valiosíssimos, como Maria de Magdala, a Paulo, que possamos nos inspirar nesses irmãos. E assim vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, vamos sentindo o seu carinho, o seu amparo. E ela, com muito apreço, nos guia até Jesus. Sentimos todo o calor do Cristo, sua luminosidade banha nossa alma, nos renova de esperanças, junto com o seu Evangelho. E agradecemos a Ti, Pai, pelo dom da vida, por estarmos mais uma noite reunidos, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, por tudo que somos, por tudo que temos. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. E vamos para mais um estudo, para mais uma noite de aprendizado, de bons ensinamentos. Vou beliscar uma água aqui que estou necessitado. A secura do Mato Grosso tá braba, tá braba. Vamos lá, a coragem da fé, capítulo 24 ainda, itens 13 a 16. Oh, que legal, hein, Dayan? Boa noite para você, meu amigo. Parabéns, parabéns. Sucesso aí nessa nova empreitada. Que tiver com o Evangelho na mão, a coragem da fé.
Vamos lá, item 13 primeiro. Vamos ler o item 13 e o item 14, vamos fazer uma análise desses dois itens. Depois vamos ler os demais. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Item 14. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade, e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Aí eu pergunto para vocês, o que é fé? A gente já falou de fé, do grão de mostarda, mas agora é um outro viés que a gente vai compreender, né? O que é a fé? A fé nada mais é do que a crença, acreditar, né? Que temos muita esperança, né? Acreditamos muito em alguma coisa ou alguém. E aí eu pergunto para cada um de vocês, no que vocês têm fé? Vocês têm fé em si mesmo? Vocês têm fé nos outros? Eu tenho fé que o país vai melhorar. Outras pessoas têm fé que vão ganhar na loteria. Outros ainda têm fé que podem transformar o mundo. Tem pessoas que têm fé para a cura de uma doença. Quantos de nós não passamos por esse teste de fé? Não é verdade? E tem gente que tem fé, confia cegamente nas pessoas, acredita piamente nelas, se entrega para elas. No que vocês têm fé? Em si mesmo? Na sua casa, nas pessoas que convivem com você? Na prosperidade da sua família? Você tem fé nos seus relacionamentos, que eles vão ser bons, que eles vão ser frutíferos, de que vocês têm esperança e confiança naquela pessoa, de que ela nunca vai te enganar, nunca vai te trair. Vocês têm fé no trabalho de vocês, nos seus companheiros, acreditam que o ambiente será sempre possivelmente o melhor, acreditam que nenhum companheiro de profissão vai tentar te passar uma rasteira. Vocês têm fé no plano espiritual? Têm fé na espiritualidade? Nos desígnios de que ela cuida de nós? Nos desígnios dos nossos compromissos antes da nossa encarnação? Vocês têm fé no espiritismo? Naquilo que os espíritos nos trouxeram na base da codificação, na vida após a morte, na pluralidade dos mundos? Vocês têm fé de que quando a gente desencarnar, a gente vai para algum outro lugar, melhor ou pior, de acordo com aquilo que a gente plantou aqui? Vocês têm fé em Deus? Tem fé que existe uma força acima de nós que norteia os nossos caminhos? Vou ler aqui o que vocês estão colocando. Se meu computador deixar. Vamos lá. A Edna diz que eu tenho fé que acreditar em Deus pode melhorar o dia a dia e na vontade de fazer o melhor possível. Boa, Edna. Ter fé que acreditar em Deus pode melhorar o dia a dia. Quem não tem essa fé, essa esperança, ela está entregue, né? Ela fica meio que ao Deus dará. Quando a gente se agarra, quando a nossa fé
se agarra em algo maior, a gente acredita num propósito. O Dayan teve muita fé hoje. Fez o papel dele, claro, né? Tem que ter fé, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é fundamental. Exatamente o que a gente vai compreender. Tem dias que a minha fé anda abalada, a Edna comentou aqui, pois estou muito próxima de crianças que sofrem abusos de todos os tipos, e tem dia que perco a fé. E infelizmente é normal, né? A gente não consegue ficar 24 horas esperançoso, com fé e conectado com Deus e espiritualidade. A gente está na matéria e infelizmente a gente lida com muita coisa que vai jogar a gente lá para baixo, né? O importante é a gente entender que isso não nos pertence e voltar a se agarrar nessa fé, nessa esperança. Eu também tenho muita fé no mundo, né? Fé nas pessoas, fé na melhora, na transformação planetária, mas aí a gente vê tanta violência, vê tanta coisa ruim que a gente às vezes até para e fala, nossa, mas será mesmo? Mas a gente percebe que tudo faz parte de um caminho, né? E que cada um de nós tem um propósito. Infelizmente, alguns acabam sofrendo no caminho. E a gente nem sempre consegue ajudar, né? Nem sempre está ao nosso alcance. E isso faz com que, de fato, a gente perca um pouco a esperança, perca um pouco a fé. Mas o legal é a gente retomar essas rédeas. A Cíntia comentou, fé nos 15 princípios basilares da doutrina espírita. Ajuda demais, né? A doutrina nos ajuda demais. A Rocha Anete, eu tenho fé no espiritismo, mas acredito no plantio. Perfeito, mas é justamente o que o espiritismo acaba trazendo, né, Anete? Que a gente tem que ter fé, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que plantar para colher. E aí o colher acaba sendo uma consequência do nosso trabalho. E aí a gente vai ver também por que às vezes a gente não colhe. A gente pode ter muita fé de que as coisas vão acontecer. Eu posso me doar, posso me dedicar, mas pode não acontecer. Mas por que pode não acontecer? E a Rosana aqui, fé que tenho, que tudo nos acontece, tem a permissão de Deus e que é para o nosso melhor, sempre. Mesmo que a gente não compreenda, né, Rosana? Qual é o melhor? Nem sempre a gente está preparado. Então, esse sentimento da fé, essa sensação, né, que a gente tem, quando ela é verdadeira, a gente tem essa crença piamente na fé, ela se manifesta de uma forma até orgânica, de uma forma espontânea. Ela não é forçada. A partir de agora eu vou ter fé. Não é assim que funciona. Ela é algo natural, ela acontece. E ela vem sempre, como vocês disseram, né, através das nossas ações. E através das nossas palavras, aquela questão da palavra ter poder, da palavra ter força, da palavra transformar, assim como ela também destrói. Então, essa fé faz com que a gente vá e confronte as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Que a gente confronte os perigos que a gente tem quando a gente vai defender algo que a gente acredita muito. A gente sabe que aquele é o propósito, vale, e a gente acredita que aquilo vai transformar, que aquilo vai mudar, que aquele é o caminho, e a gente briga, né? A gente batalha. A pessoa, o possuidor da verdadeira fé, né? Que é essa fé que eu acabei de dizer, ele é um verdadeiro testemunho dessa fé. Ele é um testemunho ambulante, digamos assim. Ele vive de acordo com ela, ele compreende o momento certo em que ele precisa usá-la, né? Ele não tem medo de defender essa fé. É um propósito, né? Nem de praticar essa fé em qualquer lugar. Às vezes a gente está num local que a gente tem vergonha. Às vezes a gente está num local que a gente acha que ali talvez não seja um bom lugar para testemunhar. Mas a gente, quando acredita, não tem essa de vergonha, né? A demonstração dessa fé acontece nessa vivência que a gente tem, na coragem que a gente tem de manter, porque
se a gente não botar à prova, se a gente não mostrar para que veio, é uma fé morta. A Rosana comentou ainda: apesar de todos os momentos e situações ruins, ainda acredito que estamos num caminho de evolução humana, como já foi até aqui. Muito bem, Rosana, perfeito. E a melhoria individual é o caminho para a melhoria de todos. É o que diz o verso da canção de Nando Cordel: a paz do mundo começa em mim. Quando aqui na passagem a gente vê, né, todo aquele confessa diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, né? Quando a gente confessa, reconhece Jesus diante das pessoas, significa que a gente compreende, mas antes de compreender, que a gente aceita os seus ensinamentos, né? Que nós podemos dar o testemunho dessa fé, da crença em Cristo, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de fanatismo. Porque se a gente for um fanático, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, se a gente tiver vergonha de fazer isso, a gente vai estar sendo coagido, né, por uma imposição dogmática que o Espiritismo não traz, porque a fé, ela tem que ser natural. Ela tem que ser através do próprio testemunho. Então não adianta eu ficar na frente da minha casa lendo o Evangelho, ou então a cada momento que a gente passa por uma situação na nossa casa, no nosso trabalho. Na nossa casa a gente adora fazer isso, né? Briga com o filho, briga com a mãe, briga com o marido. É isso que você tem aprendido no centro espírita? Né? A gente joga na cara essa frase. É isso que você está fazendo, indo no centro? A gente é imperfeito. Nem sempre a gente vai compreender tudo que a gente tem que fazer, né? E como é passo de formiguinha, às vezes aquela palestra que falava sobre determinado tipo de mudança moral, a gente não conseguiu compreender, a gente não prestou atenção. Então a gente foi no centro, mas não estava preparado para absorver aquele conhecimento. E a gente é cobrado por isso. Ah, você é espírita, você deveria ter um outro comportamento? Quem já não ouviu também esse tipo de frase? As pessoas acreditam, ou as pessoas pensam que a partir do momento que você se torna, se você é espírita, você vira um santo, você vira um anjo, que não é verdade. Né? Nós somos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa, temos os nossos defeitos, as nossas mazelas morais, e a gente está também galgando a buscar, né, esse aprimoramento moral, esse aprimoramento espiritual. Então, não adianta a gente, voltando ao contexto, né, dizer que é seguidor de Jesus e fazer segui-lo de uma forma forçada. Porque parece que se eu estou no centro espírita, eu já tenho que trabalhar nele, eu já tenho que ir lá palestrar, eu já tenho que ir lá praticar e fazer. Não é assim. A gente tem o nosso tempo, a gente tem a nossa vontade, a gente tem, acima de tudo, o nosso livre-arbítrio. A gente tem que entender qual é o momento certo que eu tenho que falar em nome de Jesus, que eu tenho que trazer os ensinamentos dele, sem necessariamente falar que aquilo é um ensinamento de Jesus, mas através das nossas palavras, através da nossa prática, das nossas ações, dos bons exemplos que a gente aprende no Evangelho de Jesus. E não necessariamente ficar repetindo as frases da Boa Nova, as frases do Novo Testamento, decorar os 4 evangelhos e não entender qual o sentido daquilo. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos auxilia, porque ele faz com que nós compreendamos exatamente, dentro da visão espírita, aquilo que Jesus nos trouxe através dos Evangelhos. Boa noite, Marcela. Boa noite, a Beth, que também está chegando agora. Então, assim, a gente tem que ser muito transparente conosco mesmo, muito sinceros conosco mesmo, e não ceder às pressões sociais, para que a gente também se sinta à vontade de fazer isso. É a mesma coisa que você está num grupo
de trabalhadores, de estudantes, né, dentro da casa espírita. Vamos fazer de conta que nós estamos aqui estudando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que nós não estamos fazendo Evangelho no lar, estamos apenas um grupo de estudo, como nós também somos. Em que em determinado momento eu virasse para cada um de vocês e falasse: olha, gente, vocês já entenderam basicamente quase tudo, ó, estamos chegando no finalzinho do Evangelho, vocês já compreenderam quase tudo. A partir de agora, vocês escolhem. Vocês vão me ajudar aqui no Espírita Soul. Vocês podem postar aí, fazer live, vocês podem gravar reels. Se vira, escolhe o jeito que vocês querem auxiliar na demanda que a gente tem aqui. E é como se fosse na casa espírita. Então, olha, a partir de agora vocês têm que trabalhar aqui na casa espírita. Você pode dar passo, você pode participar das ações sociais, você pode dar aula, você pode palestrar, enfim. Se a gente não está se sentindo bem, preparado, a gente se sentir coagido, a gente não vai levar o nosso melhor. A gente tem que estar se sentindo pronto. É claro que existem situações que se a gente ficar esperando eu ficar pronto, eu vou ficar esperando as 500 encarnações ficar pronto, né? Em determinados momentos as pessoas têm que ser, com muito amor e carinho, jogada aos leões, para que de fato elas despertem alguma coisa. Mas, em sua grande maioria, elas têm que se sentir à vontade, elas têm que se sentir prontas, preparadas, bem, até para escolher o que elas podem fazer. Nossa, eu fui chamado para fazer tal coisa, mas eu me sinto muito melhor se eu fizer aquilo. Deixa eu ir lá testar. Vai lá e vai testa, e gosta. Aquilo lá eu vou fazer melhor do que isso que eu faço hoje. E ela vai lá, testa, faz e gosta. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela para não queimar uma carta do baralho. Porque aí a gente vira e fala assim: putz, eu fui naquela casa lá, eu não gostei muito, porque me botaram para fazer um negócio que eu não queria. Quem já não vivenciou ou já presenciou uma situação como essa? Ela é muito natural dentro do centro espírita. Mas, voltando também, não podemos ficar à mercê do tempo. Temos o compromisso e a responsabilidade do conhecimento adquirido. Temos como a lição vai nos ensinar, propagar. Então, esse, como eu disse, é um dos motivos que a gente não vê espírita pregando em praça pública, né? A grande parte dos espíritas, do trabalho espírita, ele está lá no atendimento fraterno, acolhendo as pessoas. Ele está ali na aplicação do passe, na doação de magnetismo. Ele está nas obras assistenciais, nos serviços assistenciais. Essa é a grande massa do espiritismo. Fazer a palestra, dar a aula, é só um trabalho a mais. Claro que infla o ego, né? Dá destaque para as pessoas. É importante porque caso você seja um bom palestrante, um bom orador, você vai fazer com que as pessoas compreendam aquilo que está no Evangelho, você vai trazer aquilo de uma forma mais didática. Porém, tem trabalhos tão ricos e tão valorosos quanto esse, que é o que de fato que o Espiritismo também pede, que é a nossa doação, nosso trabalho de entrega. Então, a gente tem que entender que a gente pode dar o pão, a gente pode dar o cobertor, a gente pode dar a palavra, dar tudo que for de material. Mas o mais importante, ao fazer isso, a essa doação acontecer, a gente tem que dar o exemplo. Mostrar por que a gente está fazendo aquilo. O quanto aquilo é transformador em nós. E que pode também transformar aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas, que estão recebendo essa graça. A Renata Elaine comentou aqui: estou passando exatamente por isso. 4º ano do curso de doutrina e já começa uma certa pressão para trabalhar na mesa, mas ainda não me sinto preparada. É isso, acho que cada um tem que entender qual é o seu momento. Tem outros trabalhos que provavelmente você
vai se sentir mais preparada para fazer, e você pode até ceder à pressão e ir trabalhar na mesa, mas se achar que aquilo não é para você, tem que ser muito sincera com você mesmo. Porque depois, quando a gente abraça um trabalho, fica muito difícil da gente dizer não dentro do espiritismo, né? E aí, é que nem um trabalho que a gente faz. O que você faz profissionalmente? Você faz por prazer? Você gosta daquilo que você faz? Você vai todo dia para o seu trabalho com aquela satisfação de que você está fazendo o seu melhor? De que você está fazendo coisas que você gosta? Dentro do trabalho espírita é exatamente igual. Então, se você está indo para a casa espírita, você tem que executar um trabalho ao qual te traga prazer, te traga satisfação, porque senão ele vai ser um pesar. Senão, vai ser algo que depois você vai ficar pensando, meu Deus, como é que eu saio dessa? Então, a gente tem que fazer o que a gente gosta no tempo que a gente gosta, e isso muda com o tempo. Eu trabalhei 15 anos com evangelização de jovens. Hoje eu não tenho mais o mesmo pique, a mesma vontade e o mesmo prazer. Gosto de estar com jovens? Gosto. Me chama para dar uma aula, eu vou dar com muito prazer. Mas eu não consigo mais, toda semana, ficar preparando aula, ficar falando. Não tenho mais esse prazer. Então a gente tem que fazer o que a gente gosta. Isso tem que acontecer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e também dentro da casa espírita. Então, quando eu falei lá de palestrante, né, de ego, Jesus não vai reconhecer a gente pelo nome que a gente tem. Ah, quem é o fulano de tal? Ah, é aquele lá que era palestrante, não. Ah, aquele lá que era o responsável pelo trabalho, Não, ele vai pelo que você fez. Não pelos bens que a gente vai possuir e deixar aqui. O nosso legado é o mais importante, sem a gente trazer isso como algo importante que massageie o nosso ego. Porque eu preciso disso para ser combustível, para continuar fazendo e que isso... Não. A gente tem que... O que dentro desse trabalho vai tocar em mim, que vai me transformar, que vai me melhorar em determinados aspectos, que vai tocar nas minhas imperfeições e vai mudar algo que moralmente eu tenho dificuldade. Então eu, por exemplo, gostaria muito de fazer um trabalho social dentro dos hospitais, dentro dos presídios, que nem eu falei na semana passada, né? Por quê? Porque eu tenho determinados bloqueios que fazem com que eu não consiga ir nesses locais. Porém, eu sei o quanto eles vão me enriquecer. Só quem já frequentou, quem já fez caravanas para orfanatos, quem já fez caravanas para leprosários, entende o quanto de energia aquelas pessoas que estão lá esperando de você, o quanto elas te abastecem. O quanto a gente percebe que a gente tem tudo, mas não tem nada. O quanto a gente percebe que a nossa vida, que parece tão perfeita, e a gente olha dentro dos problemas dos outros e a gente se sente preenchido, porque muitas vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente possui, e que pode sim ser algo transformador na nossa vida, que mexa com os nossos sentimentos e que faça com que a gente de fato trabalhe coisas que a gente até então não tinha percebido. Então, nós precisamos vivenciar, nós precisamos divulgar os ensinamentos de Jesus. O que a gente não pode é deixar de fazer isso por medo de convivência, por medo de ter vergonha, por medo de ficar assim desinteressado em botar a mão na massa, de ter o comodismo ao nosso redor,
esses 4 elementos, né, desinteresse, comodismo, vergonha, conveniência, a gente tem que abolir. Eles não podem ser motivos para a gente não trabalhar para Jesus. Fazer isso é renegar, é negar o Cristo, é negar Deus, como diz a passagem. Então, confessar é reconhecer Jesus como um grande mestre, transformador, e acompanhá-lo, que a gente não está pronto ainda do jeito que a gente talvez gostaria, do jeito que a gente precisaria, como a gente estudou nas últimas passagens, é a gente estar entregue de corpo e alma. A gente ainda não consegue fazer isso e não tem que ser um martírio. A gente tem que fazer dentro do tempo que a gente tem, dentro das nossas possibilidades. Não dá para eu vender a minha casa e viver de pregar o exemplo do Cristo. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu ainda preciso da matéria, de determinados materiais para fazer isso. Para estar aqui online, conversando com vocês, eu preciso da matéria. Então, a gente não consegue ainda peregrinar e levar o Evangelho aos 4 cantos através do nosso exemplo. Mas no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, a gente já consegue. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Entender as nossas imperfeições, entender as imperfeições do outro. Isso faz com que a gente tenha um bloqueio, né? Do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade, e impeçam que a gente de fato faça o amar o próximo, que é o mandamento maior. E a partir do momento que a gente consegue tirar esse egoísmo, que a gente consegue tirar esse orgulho, que a gente consegue tirar essa vaidade, a gente consegue ter um pouco mais de abnegação, de entrega, para que a gente consiga estar mais próximo de Deus, para que a gente consiga representar o Cristo. Vamos lá ler o item 15? A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento de um combate. Então, quantos olhos tortos cada um de vocês já recebeu das pessoas ao dizer que vocês são espíritas ao longo da vida de vocês? Ah, qual é a sua religião? Tem até vergonha, né, de escrever, sou espírita. Dentre amigos que vocês saibam que tem uma determinada religião, que às vezes olham, né, torto, tem vergonha de dizer que é espírita. Mas por quê? Para dar esse testemunho, é preciso o que está aqui no Evangelho: coragem. Precisamos de coragem, a gente precisa ter a fé forte. Porque a hora que a gente mostra que a gente tem a fé forte, a gente dá o testemunho. Então esse testemunho acontece quando? Quando a gente é colocado numa situação de abalo moral. Então eu posso conviver com evangélicos, eu posso conviver com católicos. Aí alguém vira e fala assim, nossa, olha ali, e fica olhando, sei lá, e fica mexendo com uma mulher. Eu tenho que dar o exemplo. A hora que alguém fala assim, olha, só apareceu um dinheiro aqui, vamos dividir? Eu tenho que dar o exemplo. É o exemplo moral. Não preciso ficar pregando moralidade. Eu falo, não quero, não me pertence, isso não é meu. As pessoas ficam rindo nas costas das outras. Não, eu não vou rir, não é engraçado. Não é legal. Fé forte. Coragem. Eu estou pregando espiritismo? Eu estou pregando cristianismo? Não estou. Estou dando exemplo. Esse é o exemplo que a gente precisa dar.
Fé forte. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante do problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus e confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possam acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Conhecimento adquirido. Se eu já entendi, se eu já aprendi, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que espalhar. Ou eu posso guardar para mim, ou eu posso também fazer aquele negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E tem muita gente que é assim, né? Bonito na lábia, fala bem, mas ali, escondido, fora da câmera, fora do púlpito, nas paredes do seu lar, o comportamento não é o que Jesus espera. Mas aquela pessoa já entendeu. E é desses que Jesus fala, né? O seguidor do Cristo, ele é um discípulo da verdade. Ele não pode guardar para si os ensinamentos de Jesus. Se enfrentar um sistema, se a gente tiver coragem para brigar contra algo que a gente sabe que não faz bem pra gente e que moralmente não está errado, a gente tem que ter a coragem, a gente tem que ter a fé firme para falar, não, eu não vou fazer isso. O chefe vai falar para você, não, trabalha até mais tarde, trabalha até mais tarde, trabalha até mais tarde, trabalha até mais tarde, e você fica faltando na sua casa. Não. Fé firme, coragem. Mas eu tenho medo de perder o meu emprego. Trabalho, emprego, a gente arruma outro. E se você, principalmente, for um bom profissional, se você for um bom profissional, um profissional exemplar, as pessoas não vão querer você fora. Elas vão entender aquilo que você está falando. Não é todo mundo que vai fazer isso, né? Mas muita gente vai. Estava uma vez numa reunião com vários profissionais e todos eles nos bastidores reclamando da demanda, né? Reclamando cansaço mental, físico. Aí o chefe virou para eles e falou assim: tem alguém cansado aqui? Nenhum pio. Tá todo mundo bem? Tudo ótimo. O ambiente de trabalho não vai funcionar, porque aquelas pessoas vão continuar insatisfeitas. Precisa ter coragem. Não precisa ter medo. Eu vou ter medo. Eu vou lá falar com o chefe que não dá para trabalhar. Não, que eu vou ser mandado embora. Gente, a gente trabalha com muitos bloqueios, né? Trabalha com muitos medos. E a gente tem coisas que a gente tem que enfrentar. Porque senão a gente é levado, a gente é condicionado. E quando a gente vai ver, a gente já está emocionalmente desgastado, fisicamente desgastado. E a gente não consegue mais ter liberdade para fazer as nossas coisas, né? Nós precisamos nos libertar através das nossas ideias. Nós precisamos desatar de cada um de nós esses nós que nos aprisionam, que nos trazem o medo. E essa lição fala de coragem na fé, e ela serve
para o espiritismo e serve para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Senão a gente vira marionete dela. Senão a vida passa e a gente não percebe. Eu vi uma frase no perfil do Instagram, dizia mais ou menos assim, né? Sabe aquelas horas trabalhadas constantemente, que você passou noites trabalhando? Daqui 14, daqui 15 anos, esse seu chefe não vai lembrar que você trabalhou tudo isso de hora. Mas tem uma pessoa que vai lembrar. A sua família. Seu filho. Sua esposa. Então hoje a gente fica muito acelerado, né, no mundo de entrega, e a gente esquece do propósito da vida. A gente precisa de coragem. E é coragem com fé, com propósito. Simone comentou aqui lindas palavras lá atrás. Michele também concordando. Fé raciocinada, né, Cíntia? Fé raciocinada. A fé com coragem é um braço dessa fé raciocinada, né? A hora que eu tenho a fé raciocinada, eu entendo que ela precisa ser corajosa, né? Porque não adianta nada eu entender e não agir. E a coragem está na ação, está nas palavras. Jesus abomina tudo de errado nesse mundo. É verdade, Simone. Mas também Jesus compreende e perdoa, né? E que nós também compreendamos, que nós também possamos perdoar. Não estou preparado ainda para isso? Não tem problema. Cada um tem o seu tempo. Eu toda não dizendo não para os outros. É difícil dizer não, né, Fernanda? É muito difícil dizer não. A gente vai absorvendo os sims e aceitando tudo e engolindo. Aí quando a gente vê, a gente está doente. A gente está todo soterrado ali nos sims, carregando nas costas coisas que não são nossas, né? Responsabilidades que são dos outros. E é isso, evangelho pago, gente. Vamos fazer as vibrações. Quem quiser colocar uma aguinha para fluidificar, fica à vontade. Para você, para o cachorro, para o papagaio, para um familiar, para um amigo. Pessoa topar, né? Quiser tomar a aguinha, manda bala. Prepara ela aí. E já podem começar a colocar aí os nomes para as vibrações. Ficou claro, né? Nossa lição de hoje. Qualquer perguntinha, eu leio no finalzinho, tá bom? Vamos então mais uma vez fechando os nossos olhos. Possamos fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade presente. Vamos sentindo sair das palmas das nossas mãos vibrações de muito amor. As nossas melhores energias. Nosso melhor sentimento. Vamos sentir saindo do topo das nossas cabeças essa boa energia. Todos esses fluidos vão se juntando. Vão se encontrando. E a espiritualidade vai abraçando. Colocando à disposição para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam. Para aqueles que se encontram em guerras, que vivem em desastres naturais, pelas criaturas que passam fome e misérias. Vamos vibrando por Brasília, por todo o Brasil, por cada um dos estados, pelas capitais, pelos dirigentes da nossa nação.
Vamos vibrando aos sofredores, aos irmãos que estão presos no vício, abandonados nas ruas do nosso país, passando fome, frio, sem família. Vamos vibrando pelas crianças, nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões. Vamos vibrando as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência em suas casas, aos doentes em seus lares, seus cuidadores, e vibremos pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que estão acamadas nas UTIs dos hospitais. E vamos vibrando pelos desencarnados, Maria de Lourdes Bertelli, Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco, por Carlos Eduardo Costa Cambuí, por Mônica Cardoso Felácio, Andrei Barbosa Freire. Vamos vibrando por Josmar Nicolau, Thaís Nicolau, Gustavo Nicolau, Manuela Nicolau, pela cura espiritual e física da família Maia Ribeiro, pela família Viana Moretti, por Maria de Fátima Ribeiro e família, pela Fernanda Jacobos de Moraes, pela família Albini, pela Marcela Mariano de Souza e família. Vibremos pelo Hélio Rama, Edith Perini, Denise Rama, Sofia Rodrigues Rama, Morgana Rama e Larissa Rama. Pela família Mota e Pinto da Silva, pela saúde do Daniel Rodrigues, da Beatriz Cardoso Cury, do Pedro Rodrigues Mota e Leonice Silva. Pela família Bajo. Vibremos pela família Zanon, pelo Lucas Otaviano, pela Ana Flávia Otaviano e Cecília Otaviano, pelo Marcelo Freire de Souza, pela Fabiana de Fátima Costa, Hilda Ferreira, Antônio Rafael de Souza, Joyce Máximo e Einstein Preston, por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Natanael, Almira Carvalho e Claudio Honor. Vibrações para Robson Luiz, que fez a passagem hoje, que ele possa ser acolhido pelos irmãos, que seus familiares também sejam amparados. Pela Anita Soledade, pela Marina Soledade, pelo Marcelo Almeida, pela Cremilda Magalhães, pela Nádia Soledade, pelo Alberto Magalhães e pela Priscila Egli, e também pela Elane Carvalho, ao Carmelito, a Marina Sarmento e família, Rosilda Vasconcelos e família, pela Rêmia e família, Jorge Ricardo Vasconcelos, Geraldo Thompson, Andréa Andrade e a todos os seus familiares. Vibrações para Vicente Vasconcelos, Thaís Antunes e Luísa Santos, pela Cláudia Ferreira, pelo Washington Rodrigues Bastos, desencarnado, pela família Gonçalves Costa, pela saúde do Edson Costa, pelos desencarnados Guilmar Nogueira e Arnaldo Vasconcelos, Antônia, por Cirilo Bezerra, Arlindo Bezerra e seus irmãos e por todos os amigos da Rosana, pela Gabriela, Amanda, Marlene e o Danilo Avanço, por toda a família espiritual de desencarnados do Costa André, pela Maria Madalena Nicolau em memória, pela família Rieger,
Balbino, pela saúde da Maria Lúcia Laudelina e Eduardo Lima, e pela Elvira Bevilacqua. Bem, eu ia também já pedir vibrações aqui, o Edu, vou reforçar o nosso amigo Eduardo aí, que passou por um procedimento na última semana, que ele seja bem acolhido em suas recuperações, né, meu amigo? Peço também vibrações para nossa amiga Grace, para sua mãe. Peço vibrações à minha família, minha mãe, meu irmão, aos profissionais da Clínica Fecundar, ao Anderson de Oliveira, a Neuza de Oliveira, a Juliana Andrieta e também a Alice Andrieta. E que nesse momento, caso a gente tenha esquecido de alguém, que possamos mentalizar por alguns segundos essas pessoas, que elas também possam receber bons fluidos neste momento. Vamos pedindo para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas nesse momento, colocando nelas os remédios necessários, os fluidos salutares para o nosso físico, para o nosso espiritual. Vamos pedindo que sejamos amparados durante o nosso descanso na noite de hoje, que possamos ter as nossas baterias espirituais recarregadas, que elas estejam prontas para mais uma semana, para os desafios, para todas as coisas boas que venham a acontecer com a gente, que tenhamos sabedoria nas nossas decisões. E deixamos ainda uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário nesse momento. Agradecemos ao Pai mais uma vez por estarmos hoje reunidos. Todas essas almas buscando um propósito maior, unidos em pensamento, em coração, e que ao longo dessa semana nós estejamos abençoados pelo Pai, que possamos nos sentir protegidos no seu amor, por energias muito fortes que estejam conosco ao longo dessa semana, mas que principalmente mantenhamos ela através das nossas boas palavras, das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos. Que nada de mal possa acontecer conosco, que estejamos prontos para nos encontrar no próximo domingo, mais uma vez. E encerramos dizendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Valeu pela companhia. Ótima semana para todo mundo. Estamos aqui, estar mais uma vez no próximo domingo. Tá bom? Beijo aí no coração de todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários. Amanhã essa live estará disponível no YouTube. E daqui a pouco, para quem perdeu o comecinho, pode acompanhar aqui no Instagram, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.